trabalho, que fazem esse tipo de procedimento e, na verdade, são assaltadas no caminho, são machucadas no caminho, sofrem acidentes. Há casos de pessoas que morrem quando estão se dirigindo aos santuários Brasil afora. Onde é que fica a proteção desse Deus? Onde é que fica a proteção do seu santo padroeiro preferido? Eu quero saber. Me diga, por favor. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, como vão vocês? Vocês estão bem? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Eu sou Denilson Douglas, o apresentador do canal Vigilante da Razão. E você, é claro, é muito bem-vindo a este canal que trata sobre religião, política, ateísmo, agnosticismo e muitos outros assuntos importantes para cada um de nós. Eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a você que se inscreveu, a você que está se inscrevendo, a você que curte, que comenta, a você que faz parte desta família, que faz parte deste time. Eu tenho recebido palavras de muito apoio, palavras de muito afeto no nosso canal, nos comentários dos vídeos, e isso me alegra muito. Hoje nós já estamos com centenas de inscritos novos e isso muito me alegra. Claro que quando o canal Vigilante da Razão foi criado, ele teve realmente o intuito de levar até você informação, de levar até você um conteúdo diferenciado, é claro, respeitando sempre as pessoas, mas falando aquilo que precisa ser falado. Porque eu digo sempre, a internet é um canal democrático onde todos podem falar a sua opinião, expressar a sua opinião e manter um diálogo com as pessoas que querem ouvir as nossas falas, que querem ouvir os nossos raciocínios, os nossos argumentos. Tenho visto pessoas que comungam dessa mesma visão de ateísmo, de humanismo, de agnosticismo. Isso me alegra, porque é aquela tal coisa. As pessoas pensam que um canal de YouTube que trate de um assunto que não segue uma tendência que a grande maioria fala, uma tendência que a grande maioria aceite, as pessoas tendem a associar um canal desse como um canal subversivo, um canal que afronta as outras pessoas. Na realidade, nós estamos utilizando-nos do direito que nós temos de expressar a nossa vontade, é somente isso e nada mais. É claro que, como nós somos pessoas que não têm fé em divindades, nós não temos fé em nenhuma entidade mística, em nenhuma entidade metafísica, tudo que nós falamos vai de encontro àquilo que você talvez acredite, você que é uma pessoa crente, é uma pessoa cristã. Mas, em momento algum, nós temos a intenção de ofender a sua pessoa. Estamos aqui para debater ideias, para expressar, na verdade, as nossas próprias ideias, aquilo que nós cremos. Então, fica aí a dica para você que de repente se sente ofendido, que quer associar a minha pessoa a alguém endemoniado, a alguém que está sob influência de alguma entidade sobrenatural. Na realidade, um dos pilares do ateísmo é exatamente não acreditar em nenhuma entidade, nem do bem, nem do mal, que interfira na nossa vida aqui na Terra. Então, dito isso, vamos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o seguinte tema: peregrinações sem sentido, sacrifícios vãos. Isso mesmo, neste tema de hoje eu quero falar sobre as atitudes que algumas pessoas têm que levam essas pessoas a peregrinarem mundo afora
em prol de cumprir um objetivo que a sua fé determina para elas cumprirem, ou que a religião que elas abraçam determinam para que elas cumpram. E eu quero aqui tecer alguns argumentos, claro, respeitando essas pessoas. A minha avó, inclusive, era uma católica ferrenha e eu não entendia quando, de vez em quando, uma vez ao ano, ela se dirigia até a cidade do Juazeiro do Norte, no Ceará, e lá ela fazia sua romaria à estátua do Padre Cícero. Eu não entendia por que dessa peregrinação. Mas os católicos eles são bem taxativos quando dizem que toda peregrinação visa exclusivamente venerar um local sagrado ou uma figura do catolicismo, seja santa, seja um padre, no caso do Padre Cícero, que já é considerado pelo catolicismo como beato. Antes veio o título de servo de Deus. O católico ele tem essas graduações de titularidade para as pessoas iminentes que fazem parte ou fizeram parte do catolicismo. E o Padre Cícero foi uma figura que viveu por volta do século XIX e no século XX também teve uma grande influência na vida política, social e religiosa do povo sertanejo de Pernambuco e também do Ceará. Na realidade, as pessoas que fazem esse tipo de romaria até o Padre Cícero estão nada mais, nada menos tentando relembrar ou tentando vivenciar a importância desse padre nas suas vidas ou na vida dos seus antepassados, porque ele faleceu aí no comecinho do século XX, e então há muito tempo que o Padre Cícero já partiu deste mundo. Mas as pessoas teimam em venerar a figura dele e acreditam piamente que o Padre Cícero ele está à disposição dos fiéis para atender os seus pedidos, os seus reclames, os seus rogos em prol de bênçãos materiais e bênçãos também na saúde. Muitas pessoas aí alegam que alcançaram grandes graças pela fé em Padre Cícero. Agora, é muito curioso quando a gente lembra que a Bíblia Sagrada, a Bíblia que os cristãos têm por sagrada, ela diz com muita categoria que existe um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, e seria a pessoa de Jesus Cristo. Mas para os católicos, existem os santos que estão lá no céu intercedendo junto a Deus Pai e também junto com Jesus Cristo em prol dos seres humanos. Eu acredito, com todo respeito a você que é católico, eu acredito que isso é uma infantilidade muito grande. Primeiro, você crê numa entidade que só existe na sua imaginação e você atribuir a essa entidade poderes mágicos, poderes extraordinários para curar doenças, enfermidades, para fazer milagres e maravilhas, para operar. Eu acredito mesmo que se houvesse um Deus e esse Deus fosse poderoso, como os religiosos teimam em dizer, é claro que não haveria tanta dor, tantas pestes, tantas doenças, tantas enfermidades no mundo afora, porque certamente esse Deus iria agir em prol de todos. Até porque, segundo consta no entendimento dos religiosos, esse Deus, ele não é apenas amoroso, ele seria o próprio amor. E como é que um Deus que é o próprio amor vai tolerar os seus filhos adoecerem, os seus filhos sofrerem tantos dissabores aqui nessa terra? Alguém pode dizer que isso está explicado pela necessidade do ser humano adquirir maturidade mental, emocional e espiritual através do sofrimento. Há muitas pessoas que seriamente, honestamente, segundo elas atribuem ao sofrimento o processo de maturidade que todo ser humano precisa se submeter. Mas eu discordo porque
Porque a dor, na realidade, ela tem um caráter de causar algum tipo de resiliência, mas um Deus Todo-Poderoso haveria de poupar os seus filhos de tanto sofrimento. Ora, se eu, como pai físico, eu tenho essa sensibilidade de impedir, à medida do possível, fazer o que é possível a mim, fazer o maior esforço possível para impedir que meus filhos sofram, por que esse Deus permitiria que os seus filhos sofressem? Acontece que a ideia que consta em toda a Bíblia Sagrada, ela reforça uma concepção de que os seres humanos precisam sofrer para poder receber a sua vitória. Muitos católicos, por exemplo, atribuem ao sofrimento, às privações terrenas, a condição ou o condicionamento mental e físico para receber bênçãos, como, por exemplo, a ordem de Deus que está contida lá no livro de Gênesis a Abraão, que ele peregrinasse em terras desconhecidas em prol de cumprir a vontade de Deus ou a suposta vontade de Deus, deixasse sua parentela, seus parentes, deixasse seus pais e fosse na terra e fosse em direção à terra que Deus mesmo iria dizer para ele. Isso é uma peregrinação que influencia ou inspira muitos católicos a saírem em peregrinação por vários lugares tidos por sagrados pelos católicos. Quem nunca ouviu falar da palavra romaria, por exemplo, que começou a ser utilizada lá por volta do século IV da nossa era comum, quando os católicos entenderam e propagaram a ideia de que os cristãos deveriam visitar os locais tidos por sagrado. A cidade de Jerusalém, a cidade de Roma, que se tornou a sede do catolicismo, daí a palavra romaria, né? Pessoas que se dirigem até Roma. Então, os católicos foram fundamentais para implantar na mente dos religiosos essa ideia. Agora, a pergunta que não quer calar, e com relação aos evangélicos, há esse desejo de peregrinação também? Claro que há. Muitos evangélicos se revezam para conseguir recursos e um dia, pelo menos um dia na vida, conhecer a famosa Terra Santa, onde supostamente viveu o Mestre Jesus. E muitos se emocionam, chegam a falar em línguas estranhas quando visitam o Muro das Lamentações, os locais tidos por palco de toda a história e todo o romance de Jesus Cristo. Então essas pessoas se valem desses artifícios, se valem de todo esse cenário para fazerem o que eu chamo de sincretismo religioso cristão. Eles tentam atribuir para si um valor de causa no contexto cristão de coisas que se referem ao povo judeu. Isso é muito comum. E, como se não bastasse, muitos evangélicos também têm o hábito de visitar os templos centrais ou templos maiores, a exemplo do Templo de Salomão. Muita gente da Igreja Universal e de outras denominações, pessoas até que não são evangélicas, tentam aí se esforçar para visitar o Templo de Salomão, as igrejas, as catedrais que existem aí de todas as denominações, de várias denominações, e as pessoas se esforçam muito, pagam caro transporte, pagam muitas vezes até ingressos para conhecerem essas instituições, essas instalações suntuosas, como as instalações da Catedral de Nossa Senhora de Aparecida, na cidade de Aparecida, em São Paulo. Então, meus amigos e minhas amigas, o ato de peregrinar, o ato de fazer romarias, é um hábito que está arraigado na cultura do povo católico. Agora, o que é que eu acho disso? O que é que eu penso a respeito disso? Esse é um canal de opinião, então eu preciso emitir a minha opinião.
Na minha opinião, a justificativa que as pessoas têm de fazerem essas caminhadas, muitos vão a pé, outros vão de carro, alguns vão de cavalo. Quando chegam lá no santuário, fazem os seus votos ou mesmo cumprem as suas promessas lá, subindo escadas de joelho, fazendo orações, fazendo doações de recursos, acendendo velas e tudo mais. Na minha opinião, isso é pura perca de tempo. Primeiro, que quando você atribui a uma entidade invisível o recebimento de alguma vitória, seja material ou espiritual, ou mesmo na saúde, você está sendo, por muitas vezes, injusto com os médicos, porque foram os médicos que lhe trataram. Aí algumas pessoas, como eu vi nos comentários aí do canal, algumas pessoas dizerem: não, mas eu não concordo com a ciência, porque a ciência não foi capaz de curar um ente querido meu. E somente quando eu fiz o voto com Deus, quando eu fiz parte de uma denominação, aí eu consegui a cura para esse ente querido. O que acontece é que muitos problemas, principalmente os de ordem psicológica e psiquiátrica, eles habitam na mente da pessoa e depende muito da própria mente da pessoa a superação deste ou daquele problema. E muitas vezes tratamentos e terapias que são tidas por ineficazes ou ineficientes acabam funcionando a longo prazo. Mas as pessoas, por muitas vezes, não têm paciência de esperar o tratamento concluir e se submetem a um efeito placebo dentro da religião. Existem muitas pessoas que são alcoólatras, adormecidos, estão dentro da igreja achando que foram curados do alcoolismo. Existem pessoas que são fumantes, adormecidos e estão na igreja achando que foram curados do tabagismo. Como existem pessoas que são pervertidos sexualmente e que estão incubados dentro da igreja, mas não podem ver uma menininha passar na frente deles, me permita a expressão, que se sentem estremecidos por seus desejos lascivos. Infelizmente, essa é a verdade. Existem pessoas que acham que foram curados do câncer quando entraram na igreja, mas na verdade sofreram um processo de remissão deste câncer ou de uma reação involuntária do próprio corpo que venceu, ao menos temporariamente, aquele processo de adoecimento. E as pessoas atribuem sempre aos processos religiosos, à religião, à pessoa de Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à Mãezinha do Céu, ao São Cristóvão, a São José da Coroa Grande, a São Longuinho, a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida. E na realidade isso não é verdade. É um absurdo quando pessoas que voltam de tratamentos longuíssimos, demoradíssimos, tratamentos pesadíssimos, muitas vezes pessoas que acabaram de sair de processos de quimioterapia, de radioterapia e falam categoricamente que foram curados por Deus, por alguma entidade. Que mentira, que conversa, me desculpe, mas você não está sendo honesto. Tratamentos foram aplicados na sua vida. Os médicos fizeram o possível e muitas vezes recorrendo a terapias experimentais para tratar o seu problema de saúde. Mas é comum as pessoas atribuírem a Deus e fazem ali os seus votos, fazem ali suas peregrinações, fazem os seus sacrifícios vãos. Quantas e quantas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que fazem esse tipo de procedimento e, na verdade, são assaltadas no caminho, são machucadas no caminho, sofrem acidentes. Há casos de pessoas que morrem quando estão se dirigindo aos santuários Brasil afora. Onde é que fica a proteção desse Deus? Onde é que fica a proteção do seu santo padroeiro preferido? Eu quero saber. Me diga, por favor. Porque se você está oferecendo um sacrifício ao seu Deus preferido ou ao seu santo preferido, é claro que do mesmo jeito que este santo, que essa entidade pôde interferir
lhe concedendo a suposta vitória, ele está esperando ansiosamente para que você chegue e se apresente até ele. Seria justo para com você está oferecendo algo que lhe custou tanto, às vezes recursos financeiros, a sua própria saúde, o seu próprio bem-estar, e no caminho até o local específico que você tanto quer chegar, acontece um acidente, como aconteceu já no país recentemente, e você perde sua vida. O que é isso? Que tipo de entidade, que tipo de santo guloso é esse que não aceita o seu sacrifício, que prefere tirar a sua vida? Eu desconfio da autenticidade desse Deus, da autenticidade deste santo milagroso ou milagreiro. Me desculpe, mas essa é a verdade. Então, meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, este é um vídeo que visa esclarecer o seguinte: todo mercado que existe de exploração da fé alheia, nós iremos combater. Mesmo que sejam com simples vídeos na internet, mas não iremos nos calar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão morrendo enganadas com as promessas de uma vida eterna, com as promessas de um céu que existe apenas na mente de algumas pessoas ingênuas, com as promessas de que as suas orações estão sendo ou foram ouvidas pelo seu Deus ou pelo seu santo preferido, como se este santo fosse agora um anjo protetor, uma entidade protetora que livra você de todo mal. Isso é um engano, isso é uma mentira. Não existe esse tipo de relação entre deuses, santos, homens, orixás e homens. Não existe. Sabe por quê? Porque o Deus que você crê, o santo que você crê, o orixá que você crê, o ser de luz que você crê, só existe na sua mente, só existe na sua cabeça. Infelizmente, eu sinto muito lhe informar. Não existem entidades algumas. Não existem demônios, anjos, não existem espíritos opressores. Não. Fizemos uma matéria recentemente no cemitério e algumas pessoas comentaram, e eu concordo com alguns comentários que eu vi. As pessoas que estão mortas não se comunicam conosco. Os santos da Igreja Católica foram pessoas que deixaram de existir. Se essas pessoas tiveram uma vida de integridade moral, social, religiosa, talvez seja até louvável que nós aprendamos dessas pessoas algumas coisas importantes. Santo Agostinho, né? Essas pessoas que realmente existiram. Se você pensa que os ateus são pessoas maldosas, pessoas de mau caráter, você está muito enganado. Procure aprender um pouco mais sobre o ateísmo, tá bom? Tá certo? Eu quero dizer ainda que em muitos casos, eu chego a pensar por que os líderes religiosos, sobretudo os líderes católicos, eles não participam ativamente das romarias, dos percursos a pé na beira da estrada e apenas recepcionam os fiéis quando esses chegam ao seu destino. Se fosse tão bom assim, essa prática de penitência e de fé, ofertando algo em troca das dádivas que o suposto Deus ou os santos de Deus o concederam, é claro, se fosse algo tão viável, se fosse algo tão louvável, é claro que os líderes fariam primeiro. Então, fica essa reflexão para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.